Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos de volta aqui na Metacosmo, o lugar para você despertar e expandir a sua consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e a live de hoje nós iremos falar sobre o poder da palavra. Bom, essa semana a Metacosmo inicia uma semana de estudos sobre o implante neutro. Também é o tema do nosso sexto módulo do curso básico do Código da Consciência, né? Quem está fazendo o curso, lembrando que o curso ainda está aberto, as vagas, né? Você pode fazer, é gratuito, basta você se inscrever no nosso site. O curso básico do Código da Consciência está lançando, né, na quarta-feira, né, o sexto módulo, que é exatamente o tema O Implante Neutro. Bom, por que esse tema é importante para o Código da Consciência? O implante neutro é uma técnica que já foi utilizada há muito tempo atrás por grandes iniciadores, né? Aquelas pessoas, os mestres, né? Os mentores, que faziam o processo de iniciação. Para a pessoa ela ser o iniciado, antes de mais nada, ela precisa limpar a memória akáshica, limpar todos esses registros akásticos que de uma certa forma atrapalham o bom rendimento do processo evolutivo. Até pouco tempo atrás, o karma era uma lei necessária para um planeta de experiências e provas. Mas nós sabemos que o planeta está passando para um novo período, que será um planeta de regeneração. E para um planeta de regeneração, a roda de Sansara, ou seja, o karma, não tem mais necessidade. É lógico que isso não é para todos. Somente poderá utilizar essa nova fase do processo de evolução aqueles que atingirem realmente um patamar evolutivo. Como, né, muitas pessoas dizem, é a separação do joio e do trigo. Isso não é para causar medo, isso é para você tomar consciência que nesse momento nós temos que trabalhar o despertar da consciência para todo mundo. É lógico que grande parte da população ainda não está preparada ou simplesmente ainda não se tocou dessa necessidade do despertar da consciência. Nós temos que ter sempre o respeito para com todos, para que as pessoas possam, aos poucos, né, ir percebendo que há necessidade de um novo caminho para a evolução e para a mudança do panorama mundial, do panorama do mundo. Mas aqui eu quero fazer um destaque muito importante. Quando a gente inicia o despertar da consciência, existem dois grupos de pessoas que estão no despertar da consciência. O primeiro grupo é um grupo que acaba, ao invés de evoluir, acaba se tornando decadente. E outro começa um processo de evolução. O processo, talvez não decadente, mas descendente seja a palavra certa, é exatamente aquela pessoa que tem o despertar da consciência, ela fica assustada por tanto tempo ter sido iludida, por tanto tempo não ter percebido que o caminho era outro. Existem pessoas dogmáticas, né, que de repente têm um despertar da consciência. E essas pessoas, muitas vezes, não estavam preparadas ainda para esse processo de despertar. Aí ela começa um processo de descendência, ou seja, ao invés o ascender, começa a descer. Por que isso acontece? Acontece exatamente porque, na verdade, ela tinha dogmas, tinha uma estrutura doutrinária, uma ritualística e uma questão de mitologia muito bem formatada na sua mente. E de repente ela ter que mudar todos os seus dogmas, ter que deixar de acreditar determinadas coisas que ensinam, ter que deixar de mudar o seu pensamento, ter que começar a pensar além da caixa, é muito complicado, né? Então a pessoa, ao invés de se animar, ao invés de ela passar por um processo do despertar, esse despertar
causa dor e sofrimento, porque a pessoa começa a não acreditar em muitas coisas, começa a perceber que foi enganada, e isso é muito triste e causa muita dor e sofrimento em muitas pessoas. Mas chega um momento que ela vai ter que tomar uma decisão, e na hora que ela toma a decisão, ela começa então, ou ela volta para o dogma, ou então ela passa a não acreditar em mais nada, que é o ceticismo, ou então ela começa um processo de ascensão, o que nós chamamos de expansão da consciência. E é nesse processo da expansão da consciência que nós começamos o processo do implante neutro. Porque uma pessoa que ainda está indecisa, uma pessoa que teve o despertar da consciência, mas ainda está com medo, ela não pode fazer o implante neutro. Por que não pode fazer o implante neutro? Porque o implante neutro irá mostrar verdades, irá mostrar para você certas coisas que você acabou praticando na sua vida, que você precisa ter filosofia e conhecimento para manter-se equilibrado. Porque pode ser que apareçam coisas na sua vida que talvez você não goste muito, mas você precisa resolver. Porque se você não resolver, você vai ficar nesta roda de samsara, e se não tiver mais um planeta de experiência e provas aqui no planeta Terra, ou seja, no planeta Gaia, você vai ter que ir para um outro planeta, né? Que, né, como o próprio Jesus diz, existem várias moradas, né, do meu Pai, né? Ou seja, existem outros planetas aonde você vai poder manifestar as suas experiências e provas. Mas aqueles que são guerreiros à luz e são corajosos, né, como você, acho que está na hora de a gente conhecer um pouco mais sobre o implante neutro. Muito bem. O que é o implante neutro? Bom, eu não vou detalhar muito, porque isso faz parte do curso básico do Código de Consciência, mas aqui eu vou dar uma pequena noção para você. Existe um outro vídeo que eu fiz da época da Playwork também, se você quiser buscar lá atrás, você pode até encontrar mais informações sobre o implante neutro. Mas o ideal mesmo é você fazer o curso básico, porque lá está detalhado tudo que nós precisamos fazer para o implante neutro. E lembro vocês, a partir de quarta-feira, porque eu estou terminando ainda, nossa equipe está terminando ainda todas as correções, a edição e a preparação final da apostila, porque quem faz o curso tem todo esse material gratuito. Muito bem, o implante neutro, na verdade, o que é? É a neutralização dos seus karmas. E para neutralizar o karma, você precisa começar a compreender um pouco o que é o karma. Vamos lá. A palavra karma significa ação, e ela reúne informações dentro da sua memória akáshica, ou seja, dentro da sua alma. É uma espécie de assinatura de um contrato espiritual que você faz antes de nascer aqui na face da Terra. E esse contrato espiritual, é lógico, não é um contrato escrito, né, com caneta, e sim um contrato quântico, gravado lá na sua constelação, da onde você veio, da onde está a sua alma. Esse contrato, na verdade, ele faz com que você passe por experiências e provas aqui na face da Terra, para de uma certa maneira você conseguir cumprir experiências, né, que você teve em vidas passadas. Não só coisas negativas, mas também coisas positivas. Você tem muito merecimento, mas também tem coisas, sei lá alguns contratos que você não cumpriu, tanto em negócios do plano físico, na questão de negócios financeiros, econômicos, emprego, essas coisas todas, como também em laços afetivos, né? Você talvez não cumpriu, né, determinadas funções dentro da família, ou dentro de um ciclo da humanidade, dentro de um grupo da humanidade. Então, você tem lá karmas que você passa por experiências e provas para que você possa finalizar esse processo karmático e dessa maneira você possa evoluir e voltar para a casa do Pai. Então, isso é o implante neutro. Bom, o implante neutro ele tem várias situações, várias fases, né?
Tudo isso nós vamos explicar detalhadamente, mas vamos lá. Ele tem três, né, etapas, o implante neutro. A primeira etapa é exatamente você fazer uma autoanálise. E aí tem toda uma técnica para você fazer essa autoanálise. Bom, em síntese, bem resumidamente, né? A autoanálise você vai fazer uma avaliação nesta vida de todas as pessoas da qual você não cumpriu um contrato. Ou seja ele um contrato nos negócios, como também um contrato na sua vida familiar, ou com um amigo, ou na escola, ou alguma atitude que você fez que talvez não seja muito correta, né? E você fica guardando todas essas informações, ou seja, fica com um certo remorso, né? Como se alguém estivesse cobrando você, não, você tem que estar ali certinho. Não, ninguém está cobrando você. Mas interiormente você sabe que algumas coisas não estão legais, né? E é um processo, muitas vezes, de você perdoar alguém que causou um trauma para você, ou então um processo de auto-perdão, porque talvez você se sinta culpado de algumas atitudes suas e você não consegue caminhar exatamente por esse processo de perdão e auto-perdão. Então, a primeira parte do implante neutro está exatamente nesta questão de você fazer uma autoanálise. E aí tem a técnica real do implante neutro. Bom, a técnica real do implante neutro vão usar 5 poderes. E por isso, durante essa semana, em todos os dias, ou com lives, ou então quando eu gravar um vídeo, eu vou falar uma dessas 5 técnicas que você precisa colocar dentro do implante neutro. Essas técnicas são o poder da palavra, que nós iremos falar hoje, o poder da criança interior, o poder do humor, o poder do mestre interior e o poder da paz interior. Essas 5 técnicas têm que ser utilizadas nesse implante neutro para que você possa realmente ter efetividade dentro do seu processo de neutralização do karma. E depois nós temos uma terceira etapa, que é exatamente o que nós iremos hoje salientar, que é o uso de afirmações que a gente faz dentro desse processo, para que você possa memorizar e possa comunicar às suas células que você está encerrando determinado contrato e dessa forma fazendo um implante neutro. Para isso é muito importante o poder da palavra. Então vamos analisar um pouco o que é a palavra, o que é o poder da palavra. Muito bem. Para isso eu vou usar os 7 princípios herméticos, né? O primeiro princípio hermético diz que o universo é mental. Tudo é mente no universo. E que a primeira ação mental do Criador do universo foi quando ele disse Fiat Lux, ou seja, haja luz. O que isso significa? Que a primeira ação do Criador foi o uso da palavra. E aí que mora um dos principais problemas da humanidade. A palavra, ela tem o poder de construir ou de destruir. A palavra tem o poder de fazer você um ser grande ou um ser pequeno. A palavra tem o poder de fazer o bem, mas também tem o poder de fazer o mal. A palavra tem o poder de você trazer coisas belas para o mundo, mas também tem o poder de trazer coisas feias. A palavra tem um poder muito grande. Eu vou citar só um exemplo para você ter uma base. Imagina que uma menina, tá lá com seus 12, 13 anos, e ela chega para sua mãe e fala assim: mãe, eu vi lá na internet que existem as modelos e eu quero ser uma modelo. E a mãe, uma mãe descompromissada, que não gosta muito, toda hora está brigando com a filha, chega para a filha e fala assim:
Imagine, menina, que você vai conseguir ser modelo. Você é uma pessoa feia. Como que você vai conseguir? É lógico que a mãe, né, não é para falar isso, mas vamos dizer que fale. Ou seja, você imagine o trauma gerado por essa palavra com aquela criança, com aquela adolescente. Portanto, vamos dizer que a menina não seja tão bonita assim, que talvez ela não tivesse a aptidão para ser uma modelo. Mas cabe à pessoa que vai dar um conselho jamais utilizar uma palavra destrutiva. E aí que vem Sócrates, que com a sua sabedoria, ele dizia o seguinte: o sábio faz perguntas, o tolo responde. Por quê? De repente, a menina chega para a mãe e fala assim: mãe, eu quero ser modelo. A mãe sábia vai falar: verdade, minha filha, mas por que você quer ser modelo? E aí talvez a menina poderia expressar o sentimento dela. Ah, eu sou uma pessoa muito bonita, eu me sinto muito bonita. Veja como que é muito diferente. Você talvez possa orientar a menina usando a dialética. E é isso que Sócrates fazia. Por quê? Dessa maneira, talvez você faça a pessoa refletir sobre o seu desejo. E não é você que vai falar sobre o bem ou o mal. Veja como que é sábio usar a dialética. Portanto, o primeiro passo para você ter o poder da palavra é você saber que a sua mente e a mente de todas as pessoas, a palavra é a primeira ação da mente. A própria palavra já diz isso, palavra, ou seja, o ato de você lavrar. A palavra significa o quê? Lavrar. O que você está fazendo com a palavra? Você está lavrando, ou seja, você está semeando dentro da sua mente algo que você vai construir, porque a palavra vem com emoção, vem com sentimento, e é a palavra que gera o pensamento. A palavra tem vibração, e é a palavra com a sua emoção que vai gerar o pensamento, e do pensamento vai gerar a imaginação. No caso da mãe da menina, imagine, se ela destruiu já a mente daquela criança, aquela adolescente, aquela criança vai para o resto da vida, talvez sempre lembrar dessas palavras, que talvez a mãe até faça meio que, sabe, inconsciente, brincando. Mas tome cuidado com todas as brincadeiras. Bom, o segundo princípio hermético é o princípio da correspondência. E isto é fundamental na palavra. Toda palavra tem uma correspondente. Se você fala que uma pessoa é feia, a correspondência é a beleza, né? Então você está tirando o quê? O ato de você ser belo. Você está bloqueando, criando um trauma. A correspondência gera um trauma. E automaticamente a ação sua vai gerar uma reação na outra pessoa. E isso pode causar, vamos dizer, uma intriga para o resto da vida dentro da família. Pode causar uma mágoa, que de repente a pessoa está com 50 anos ainda está com essa mágoa dentro do coração. Porque talvez ela nunca tenha a possibilidade de ter uma live como essa, e ela não vai saber que ela pode fazer o implante neutro. Então, toda palavra tem a sua correspondência. É a lei da ação e da reação. A terceira lei dos princípios herméticos é o princípio da vibração. E toda palavra tem vibração. A palavra, ela tem energia. E pior ainda, porque a palavra, quando você manifesta pela sua boca, automaticamente você está ouvindo, e a audição leva seu sentimento direto para o coração. Ou alguém está ouvindo essa palavra. Você pode falar para si mesmo, falar alto para si mesmo, você está ouvindo. Ou então você está falando para outra pessoa.
Por exemplo, eu estou falando com pessoas agora, e a responsabilidade pela minha palavra é muito alta. Eu não posso, né, mentir, eu não posso ser traiçoeiro, eu não posso falar besteira, porque onde está a minha responsabilidade? Porque toda palavra tem vibração, e essa vibração ela entra para o seu ouvido e vai acionar direto o seu coração, não só pelo ouvido. Por exemplo, uma palavra, você pode estar vendo uma palavra num livro ou numa folha, num caderno. O que está acontecendo? Aquela palavra também ela entra dentro de você pela visão. Uma palavra num filme, então nesse caso eu estou falando para vocês, mas vocês também estão vendo. Então a palavra também gera essa vibração pela visão. Então, e também ela também tem vibração pelo tato. Como que tem pelo tato? É uma coisa que talvez as pessoas já não sabem mais fazer, né? Que é escrever. O ato de escrever é o ato de você usar a sua mão, que está usando o tato, e automaticamente você coloca emoção na sua escrita, e isso está fazendo com que o seu cérebro pense, ou seja, você está transmitindo vibrações. Veja como a palavra ela é muito importante. O quarto princípio é o princípio da polaridade. Perceba que toda palavra tem duas polaridades. A polaridade positiva e a polaridade negativa. Quando você usa palavras positivas, você gera emoções agradáveis. Quando você usa palavras negativas, você pode gerar emoções negativas. Portanto, a palavra ela é fundamental na questão do humor das pessoas, do seu próprio humor, como do humor das pessoas. A quinta lei hermética é a lei do ritmo. E a palavra ela tem um ritmo. Perceba, há um bom tempo, né, existem, né, na humanidade a informação sobre a lei da atração. Tem até filmes, né, O Segredo, livros sobre isso, né, O Grande Segredo. E perceba que muitas vezes a pessoa não sabe usar as palavras corretas. Por quê? A nossa alma, ela vive um eterno presente. Quando você usa o verbo incorreto, você está passando mensagem para o universo e para seu corpo de forma incorreta. Por exemplo, eu quero ser próspero. Ou seja, você está dizendo que você não é próspero e que você quer ser próspero. Então você tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque as palavras podem te levar para uma coisa que você não queira. O cérebro, por exemplo, ela não entende, o cérebro não entende o uso de algumas palavras neutras, como é o caso da palavra não. Imagina o seguinte: tem pessoas que vai, Deus, eu peço que o ladrão não entre na minha casa. Quando eu falo isso, o seu cérebro não vai prestar atenção no não. Ele vai prestar atenção no seguinte: entre na minha casa. Você está atraindo algo negativo para a sua vida. É a mesma coisa que eu falar assim: olha, pense num coelho azul. Não pense num coelho azul. Ou seja, quando eu falo não pense no coelho azul, o que você pensa? Você pensa exatamente no coelho azul. Por quê? Porque o cérebro não está nem aí para o não. Ele está, né, pensando exatamente nos significados das palavras. E isso tem muito a ver com o ritmo. Por que o ritmo? Porque o ritmo, por exemplo, se você jogar suas palavras sempre para o futuro, o ritmo é lento. Ou quase nunca você vai conseguir executar aquilo que você deseja. E se você também joga para o passado, o cérebro fala assim: já aconteceu. Eu queria um carro. Significa que você não quer mais.
já passou. Então, você tem que estar muito atento às palavras. O sexto, né, princípio hermético é da causa e do efeito. Uma coisa que as pessoas, né, hoje não estudam mais é a semântica das palavras. O que é semântica? A semântica vem exatamente da palavra, né, semente, né, que é estudar a origem das palavras. Por quê? Muitas vezes você está usando uma palavra que a origem da palavra não é boa. Então você está passando uma mensagem errônea para o seu cérebro, né? Então você tem que tomar muito cuidado nas palavras que você usa, naquilo que você quer transmitir o seu desejo, né? Portanto, todos os efeitos da sua vida teve a origem numa palavra. E aí, qual é a palavra que deu a origem a tudo isso? Isso é fundamental, porque a partir do momento que você começa a ter o controle da sua palavra, você começa a perceber o poder das afirmações. Quando você afirma assim, eu sou um pobre miserável. Imagine que um pai está com uma filha, né, ou um menino, né, na feira, e de repente o menino olha para uma bandeja de morango lá na feira. E o menino pede para o pai, pai, me compra o morango? E o pai vai lá, olha para o morango, vê que está caro e fala assim, menino, nós somos pobres, não vamos comprar esse morango. E aí você começa a analisar a vida da pessoa. Sempre a pessoa não consegue ter prosperidade, não consegue conseguir guardar dinheiro, não consegue realizar suas necessidades básicas, nos empregos nunca é valorizado. Qual é a causa disso tudo? Porque se você olhar o efeito, você vai encontrar soluções aleatórias. Mas tudo isso tem uma causa. De repente, esse menino guardou na sua mente que ele é pobre e ele não tem direito sequer a comprar um morango lá na feira. Mas isso não é conscientemente, porque muitas vezes a criança nem passa, ela vai esquecer e pronto. Mas no inconsciente, essa palavra pode ter ainda muito poder. E por último, temos a lei do gênero. E a lei do gênero precisa ser bem entendida. Toda palavra tem um gênero, né? Só que as palavras, ela tem três, né? Porque na verdade ela tem o gênero masculino, o gênero feminino e também tem o neutro. Isso na questão do vocabulário. Não estou falando aqui incentivando, por exemplo, agora, né, existe uma certa mania aí de querer criar a linguagem neutra. Isso é besteira. Por que é besteira? Vamos lá. Vamos pegar a palavra beleza. A palavra beleza, então, é feminina, né? Termina com A. Não é feminina. No gênero da linguagem, ela termina com A. Mas, qual que é a origem dessa palavra? Ela vem lá do latim. Como ela vem do latim, o que significa no latim beleza? Beleza significa coisas belas. Se você colocar, por exemplo, o neutro, né, vamos dizer que, né, tem a mania aí agora de, não vou falar mais beleza, sim beleza. Calma aí. Você está estragando o quê? Porque você está destruindo a história da palavra, está destruindo a origem da palavra, a semântica da palavra. Portanto, não dá para você querer, né, fazer essa questão. E na língua portuguesa, né, isso é uma questão muito séria. Mas o gênero, ele é fundamental nas palavras, porque o gênero fala sobre o quê? A palavra em si, ela tem um propósito. Os gêneros, né, a lei dos gêneros, a princípio hermético, é exatamente por isso. Cada ser tem um propósito de existência. E cada palavra tem um propósito de existência. Eu vou só encerrar agora essa live dando um exemplo concreto. No implante neutro, uma das coisas que você vai fazer é perdoar ou auto-perdoar-se, né? Perdoar alguém que causou algo para você e auto-perdoar se você fez alguma coisa que talvez não seja muito correta.
Então vamos usar a palavra, as afirmações corretas. Então, quais são as 5 frases para uma afirmação perfeita para usar a palavra perdão? Vamos lá. Aí vem de Saint-Germain. Eu sou o perdão. Veja que é uma afirmação pura. Eu posso perdoar. Eu mereço o perdão. Eu aceito o perdão. E eu agradeço o perdão. Veja como que isto é uma neutralização, né, com o uso do poder da palavra. É lógico que precisa uma técnica anterior, mas isto é a parte mais importante que nós precisamos estudar e analisar nessa questão do poder da palavra, tá bom? Já estamos com quanto tempo? 30 minutos. Tem alguma pergunta ou não? Não. Não? Então tá bom. Não, tem sim. Tem? Então, não estava aqui pra... Como se dá o processo de perdoar os outros e a si mesmo? Como ter a certeza que perdoamos o outro ou a si mesmo? Muito bem. Vamos lá. Eu não sei se você faz parte do curso Código da Consciência, do curso básico Código da Consciência. Mas se você fizer, eu vou pedir para você assistir a aula que vai ser o sexto módulo que nós vamos publicar na quarta-feira, porque nós iremos falar exatamente disto, né? Principalmente na hora de fazer o implante neutro, como saber que eu estou perdoando ou estou conseguindo perdoar alguém, mesmo que essa pessoa esteja longe, ou mesmo que a pessoa não queira mais falar com você. Tudo isso nós vamos analisar, mas para isso eu preciso passar mais alguns elementos. Então eu vou pedir para você acompanhar essa semana, que eu vou chegar nesse ponto que você está pedindo. Mas para mim falar desse assunto agora, talvez eu teria que ter mais um tempinho aí da live. Mas eu preciso que passar alguns elementos antes. Então aguenta mais essa semana que a gente vai trabalhar esse assunto com muito mais detalhes, tá bom? Mas nós, seres humanos, pensamos. Então, quem é que pensa? Nós, seres humanos, como que é? Pensamos. Então, quem é que pensa? Muito bem. Quem é que pensa? É essa a pergunta. Vamos lá. A consciência, ela não está dentro de você. O seu cérebro, ele apenas decodifica a sua consciência. Mas o pensamento é um atributo próprio do seu poder mental, que está na 4ª dimensão, ou seja, no seu corpo psíquico. Então, o pensamento, ele nasce da sua alma. É o pensamento do seu poder mental que gera a capacidade de você pensar. Quando você pensa, aí automaticamente a sua glândula pineal comunica o cérebro e ele decodifica o seu pensamento. E a glândula pineal vai transmitir esse pensamento para o seu corpo inteiro. E aí vai fazer com que as mentes das células também compartilhem esse seu pensamento. E aí que gera a lei da simpatia universal. Ou atraindo coisas boas, ou então, ao invés da antipatia, da empatia, né, que atrai coisas boas, você vai gerar antipatia para que as coisas não se aproxime de você. Então o pensamento é um atributo da sua mente. E a mente, volto a dizer, não está no plano físico. Você tem o cérebro apenas para decodificar o seu pensamento. Mas a sua alma, o seu corpo psíquico, ele está dentro e fora. Então o pensamento, ele vem do seu corpo psíquico. As 2 pessoas que perguntaram foram a Marília e a Edilene, e as 2 estão no curso, sim, que eu vejo elas acompanhando, tirando várias dúvidas e participando com a gente. Muito bom. Então essa semana nós vamos ter muito conhecimento para trabalhar a questão do perdão, a questão da consciência e como que a gente pode fazer esse implante neutro. Por que o implante neutro está sendo implantado agora? Porque é preciso para acelerar a evolução. Senão a gente vai ficar amarrado ainda
e a gente nunca vai conseguir fazer um plano, né, um planeta de regeneração, tá bom? Acabou, né? Só isso, né? Obrigado às duas pela contribuição, fantástica a contribuição de vocês. É sempre importante essa contribuição, porque a gente começa a fazer uma interatividade, e eu desejo que essa semana seja uma semana de muitos estudos, mas uma semana também na vida real, que seja uma semana muito magnífica para todas, né? Uma semana de que você possa eternizar as suas coisas, e uma semana plena de amor. E assim é.